Olá, tudo bem? Meu nome é Vânia, eu sou psicóloga, trabalho na Secretaria de Assistência Social aqui do município de Foz do Iguaçu e fui convidada pela AFA, pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para gravar o videozinho para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, para quem não sabe, dia 10 de setembro, ele é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o mês de setembro, ele é utilizado como uma estratégia para realizar a campanha para falar sobre esse assunto, né? O porquê disso? Porque o suicídio ainda é tratado como um tabu na nossa sociedade. Geralmente, quando nós vamos falar de pessoas com ideações suicidas ou que já tentaram cometer algum ato contra a própria vida, geralmente nós tratamos como pessoas fracas, de personalidade duvidosa, e não tratamos isso como na questão de saúde pública, né? Então, o Setembro Amarelo, ele vem com esse intuito, né? De informar, de conscientizar a população em relação a esse tema que é tão importante ser discutido e debatido, né? Então, setembro nós enfatizamos a questão da prevenção do suicídio, mas é um assunto que nós temos que discutir o ano todo, o momento todo, porque é de grande importância para a população mundial. E por que é tão importante falar sobre isso? Se a gente levantar estimativas, né, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida durante o ano no mundo, então é um número elevado. E o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. E geralmente são situações que, através de um atendimento adequado, poderiam ser evitados. Então, por isso que é de grande importância falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto também é importante porque muitas vezes as pessoas que estão vivenciando esses pensamentos suicidas, o planejamento, muitas vezes foram pessoas que negligenciaram aquilo que estavam sentindo ou realmente não sabiam lidar com esses sentimentos, com essas questões, né? Não sabiam onde procurar auxílio ou não deram importância para isso, ou quando foram falar as pessoas não deram importância, acharam aquilo bobo. Então, falar sobre isso também é importante nesse sentido. Mas o que caracteriza o suicídio, né? Então, o suicídio é toda a ação que a pessoa toma no intuito de tirar a própria vida, de forma intencional e consciente daquilo que ela está fazendo. Ela realmente está tentando aquilo. Tá? Isso pode incluir pensamentos suicidas, a vontade, o desejo, traçar planos e a própria tentativa e execução mesmo do fato. Pensar na causa do suicídio é uma coisa bastante complexa, porque a gente não pode pensar em apenas um fator. É por causa daquilo, é por causa de A, é por causa de B. Não, é uma relação muito complexa, que ela envolve diversos fatores, biológicos, genéticos, sociais, culturais, ambientais. Então, não tem como a gente fazer uma análise pequena. Quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que olhar todo o contexto, toda a história que essa pessoa está inserida, tá? Então, é bastante difícil e bastante complexo entender toda essa relação, né? E também tem a questão da individualidade das pessoas, né? Duas pessoas com as situações parecidas, algumas conseguem se resolver mais fácil, enfim, lida com aquilo de uma maneira mais leve, e para outras pessoas não. A mesma situação causa um sofrimento muito grande, elas não conseguem pensar em novas perspectivas, então acaba indo para outro caminho. Então, como eu disse, a causa do suicídio é algo muito complexo, né? Então, como que a gente pode fazer para identificar alguém que precisa de ajuda ou corre o risco de suicídio, né? Eu vou apresentar algumas características, alguns comportamentos que pessoas que estão necessitando de ajuda ou com risco podem apresentar, mas eu não quero dizer que, se alguém apresentar alguma coisa que eu disser aqui, ela está pensando em suicídio. É uma questão de avaliar, que a gente precisa avaliar, pensar e se aproximar dessas pessoas.
Então, em relação aos comportamentos, nós podemos falar de pessoas que possuem um perfil mais retraído, têm dificuldade de se relacionar com a família, com amigos, pessoas que possuem o diagnóstico de doenças psiquiátricas, como transtornos mentais, depressão, bipolaridade, pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, álcool, drogas, transtorno de personalidade, esquizofrenia, ansiedade generalizada e por aí vai, né? Outra questão são pessoas com perfil que apresentam comportamentos mais irritáveis, muito pessimistas, apáticos, aquelas pessoas sem muita vontade, que ficam mais na dela, não interagem muito. Quando as pessoas sofrem mudanças nos hábitos alimentares e de sono. Também quando a pessoa mostra que ela não gosta dela, ela apresenta sentimento de culpa, acha que ela não tem nenhum valor, ou sente sempre como se ela estivesse com vergonha de alguma coisa. Dentro dessas características, nós também podemos falar quando a pessoa apresenta um desejo repentino, do nada, de concluir afazeres pessoais, organiza alguns documentos que estavam meio esquecidos, escreve algum testamento. Quando a pessoa apresenta sentimentos de solidão, impotência, desesperança, aquele sentido que ela não vê sentido em nada, não tem mais perspectiva de alguma coisa, objetivo de alguma coisa. Quando ela fala muitas vezes sobre morte, sobre suicídio, tem dificuldade no convívio social. Também podemos citar pessoas com doenças físicas limitantes, aquelas com dores, lesões, que não possuem nenhum tipo de cura, que mesmo com tratamento elas continuam sentindo dor. E também podemos pensar em pessoas com personalidade mais impulsiva, agressiva e aquelas também com humor instável. Então, como que nós podemos auxiliar essas pessoas que nós identificamos que pode ser que corra o risco do suicídio? Acho que o principal é a gente estar aberto ao diálogo, a gente ouvir, escutar, acolher, entender o que se está se passando com aquela pessoa. Porque às vezes ela tem vergonha por achar que é bobagem, por achar que não é importante, ou por achar que realmente não tem saída, não adianta compartilhar. Então a gente estar aberto a isso é de grande importância, né? E estar aberto e escutar é não colocar juízo de valor, é não questionar se aquilo é verdadeiro, se é falso, se faz sentido, se não faz, porque a pessoa está te trazendo, ela realmente está sentindo aquilo tudo, então a gente não pode desmerecer, desqualificar, ou é bobagem, isso vai passar, isso logo passa, porque aquilo realmente está causando sofrimento para a pessoa. Em algumas situações em que se avalia que o risco do suicídio é mais alto, pode ser que seja necessário retirá-la, a pessoa do local, que ofereça algum tipo de risco para ela, tire do ambiente instrumentos que também podem vir a feri-la, e sempre procurar estar perto nesses momentos e promover essa escuta. E também vai ser necessário a busca de profissionais qualificados sobre esse assunto para poder dar o atendimento necessário para essa pessoa. Então, nós precisamos falar sobre saúde mental, sobre nossos sentimentos, porque são possibilidades da gente enfrentar os nossos problemas, né? Quando nós estamos em sofrimento, nós precisamos extravasar aquilo que a gente está sentindo, né? Senão, essa dor nos sufoca. Então, a gente precisa aprender, muitas vezes, a expressá-las, a colocarem para fora. Então, a gente precisa se conhecer, precisa saber o que está sentindo. E isso não é muito fácil de se fazer. E muitas vezes a gente precisa de auxílio profissional para fazer isso. Às vezes o psicólogo, às vezes o psiquiatra, às vezes de outros profissionais até, para ajudar a gente a trabalhar com esses sentimentos, tá? E eu acho que mais importante disso, quando a gente vai conversar sobre questão de saúde mental, é sempre pensar que a dor do outro não é a nossa dor. Nós temos sentimentos diferentes, vivências diferentes, então nós temos que estar abertos para poder ouvir isso sem nenhum tipo de julgamento.
Como eu disse no começo do vídeo, a maior parte dos casos de suicídio, eles poderiam ter sido prevenidos, tá? E a melhor ferramenta para isso é o diálogo, é a conversa, né? Então, é importante nós estarmos abertos para aquelas pessoas que nos buscam para auxílio, e também no caso de a gente estar vivendo pensamentos negativos, sentimentos ruins, a gente procurar pessoas de confiança na qual a gente também consiga falar sobre esse assunto. Em Foz do Iguaçu, nós temos 3 lugares de suporte para situações assim. O CAPS-I, que atende crianças e adolescentes, o CAPS-2, que atende adultos, e o Centro de Valorização da Vida. São 3 locais que podemos procurar auxílio, tanto para orientação quanto para atendimento em relação ao suicídio. Bom, eu fico por aqui. Espero ter conseguido atingir o objetivo de vocês entenderem um pouquinho sobre a questão do suicídio. Me coloco à disposição se precisarem de alguma orientação, de alguma situação, tá? E é isso. Um grande abraço a todos e obrigada!